falar um pouco aqui sobre o Dia das Mães. Todos os anos eu tenho falado no Dia das Mães sobre uma tentativa de desidealizar um pouco essa coisa da mãe, né? Nós pertencemos a uma cultura ocidental, cristã, impregnada por uma série de valores históricos, etc., em que a mulher sempre foi extremamente subjugada, né? Até hoje, no mundo inteiro, a mulher ocupa um espaço muito menor que o do homem. Existem estatísticas que mostram que a maioria das mulheres no mundo que exercem as mesmas funções que os homens, em empresas, instituições, etc., chegam a metade do que um homem ganha. A mulher ainda tem mais dificuldade de ter a sua vida privada, as suas escolhas respeitadas, né, a sua liberdade, as suas opiniões, o seu ponto de vista, o poder sobre seu corpo, sobre aquilo que ela quer da sua vida e assim por diante. Nós ainda vivemos numa sociedade extremamente repressora em relação à mulher. Em geral, filhas mulheres são criadas de uma maneira que os filhos homens são criados, tendo os filhos homens alguns privilégios e liberdades que as mulheres em geral não têm, principalmente famílias mais conservadoras, e da mulher se exige muito mais coisas do que do homem, né? Se o homem erra, homem é assim mesmo. Se a mulher erra, ela é uma vagabunda, né? Então, não há nenhuma indulgência para com a mulher. Eu sou um feminista de carteirinha, defendo as mulheres, acho que elas não são nem melhores nem piores, mas são iguais. Não vejo nenhuma diferença. Seres humanos são espíritos encarnados, ora como homens, ora como mulheres, e como espíritos que somos, singularidades, somos todos iguais. Pela primeira vez na história da humanidade, hoje, ser mãe para a mulher é uma escolha pessoal. Então, durante muito tempo, das mulheres se esperava que fossem mãe na marra, né? Então, o que era a vida normal? Era nascer, crescer, arrumar um bom casamento, ser uma esposa decente, ter filhos, cuidar do marido, do lar e, de preferência, não reclamar muito. Era a mulher virtuosa. Aliás, há um compositor barroco, me parece que é o Pachelbel, não sei, que tem uma suíte que se chama Suíte da Esposa Virtuosa, que é uma música dedicada às virtuosas esposas, né? Então, a mulher não tinha muita escolha. Demorou muito para ela conseguir votar, para ela conseguir trabalhar fora, e ela só conseguiu depois que aquele mundo de homem morreu na guerra e não tinha quem trouxesse alimento para o lar. Então, aí sim, né, depois das guerras, elas foram para o mercado de trabalho e se percebeu que elas eram tão capazes quanto o homem, né? Se reconheceu na mulher o direito à liberdade sexual, né, às suas escolhas, o direito ao prazer sexual, a ter, né, apenas os limites até onde ela quer ir, né, com qualquer parceria sexual e assim por diante, o direito à pílula anticoncepcional, o direito aos exames pré-natais, aos exames ginecológicos, ao Papa Nicolau, ao controle hormonal e etc. Então, são direitos da mulher. Que ainda tem muita mulher que tem dificuldade de exercer. Está aí a Delegacia da Mulher, a Lei Maria da Penha. Há muitas mulheres que sofrem no mundo inteiro violência doméstica terrível, que são ameaçadas. Muitas mulheres no mundo inteiro morrem assassinadas pelos parceiros, principalmente quando elas tentam se separar e eles não aceitam. Eles vão lá e matam, porque elas são julgadas ainda objetos de posse, de propriedade dos homens. E, naturalmente, a evolução da mulher e dos direitos da mulher é uma evolução civilizatória. É uma evolução que vai ao encontro do Evangelho de Jesus, que teria sido outro se naquela época a mulher não fosse tão subjugada como era. Então, por exemplo, Maria de Magdala poderia naturalmente ter sido um dos 12 apóstolos. Não foi, porque os 12 não aceitavam a presença de uma mulher entre eles, porque não podia a mulher andar com os homens. Então, ela tinha que acompanhar Jesus escondida. Onde ele ia, Maria de Magdala tinha que ficar escondida, atrás das árvores, nos cantos, atrás dos muros. E ela ficava ouvindo atentamente a mensagem do Cristo, que ela não podia estar com eles, né?
Joana de Cusa, está lá no livro Boa Nova, uma figura do Evangelho, né, tinha que fugir de casa para ir ouvir Jesus falar, porque ela era subjugada ao poder do marido, etc. Lívia, esposa de Públio Lentulus, do romance Há 2000 anos, que hoje é o espírito de Emmanuel, sofreu terrivelmente o sentimento de posse do senador Públio Romanus, que está aí faz 2000 anos arrependido, Emmanuel, chorando atrás dela, não quer saber, não. Né? Uma vez, né, o Chico disse que viu uma estrela lá, né? E aí ele perguntou, né, para o Emmanuel, uma estrela linda no céu diferente, numa tarde de prece e tal, perguntou para o Emmanuel, que estrela é aquela? Tal? Falou, é Lívia, Chico. Ela está muito distante. Emmanuel faz 2000 anos que está tentando encontrá-la, mas ela está tão à frente evolutivamente, que Emmanuel, é fácil não. Emmanuel está lutando para chegar perto e não consegue. Então, assim, trazendo tudo isso para a questão da maternidade. Até para facilitar o poder do homem, etc., esse negócio de Dia das Mães foi criado, mas a gente precisa ter muito cuidado. É aquela coisa, aquele cuidado assim, Dia das Mães a gente faz um agradinho e ela fica feliz, quieta e não enche o saco. A gente dá um presentinho. Então, assim, Dia das Mães, que lindo, maravilhoso. Só que seria mais bonito se a gente conseguisse criar uma sociedade em que a mulher fosse mais respeitada do que ela é. Isso é mais bonito do que dar presente no Dia das Mães. Né? Se a mulher tivesse o espaço que ela precisa ter, isso seria mais útil do que essa exploração comercial do Dia das Mães. Não que a gente não possa dar um presente, ter um Dia das Mães, etc. Mas, para a gente, nós espíritas que não temos essa coisa de culto exterior, de dogma, etc., para a gente não faz muita diferença. Okay? O ideal seria que realmente a mulher atingisse o respeito que ela merece, a dignidade que ela merece. Isso não quer dizer que não existam mulheres que tenham defeitos, tem, como os homens têm, mas dia chegará que a gente vai conseguir ver isso sem separações de gênero. Há seres humanos que prestam e seres humanos que não prestam, independente de serem homens ou de serem mulheres. Enquanto a gente olhar para o mundo e ficar dividindo, isso é de homem, isso é mulher, isso é de homem, isso é mulher, isso significa que a gente ainda é muito atrasado intelectualmente e muito ignorante. Né? Então, naturalmente, né, nesse Dia das Mães, lembrar, para você, por exemplo, que foi uma mulher que passou pela vida e não foi mãe, escute o que eu tenho para te dizer. Você não tem menos dignidade porque você não foi mãe. Ok? Não é ser mãe ou não ser mãe que faz uma mulher mais mulher ou menos mulher. Ok? E eu estou falando isso porque tem muitas mulheres que trazem essa neurose, essa coisa, eu não me casei, não tive filhos, eu sou menos como mulher. Antigamente achava-se que a mulher que não podia, era seca, olha a palavra que se usava, etc. Olha, ser mãe ou não, não faz nenhuma mulher melhor ou pior. Ser mãe é apenas mais uma escolha existencial e que é difícil. Não é fácil. Criar filhos é muito difícil. Às vezes, uma outra questão. Então, primeira questão que eu queria deixar aqui, porque hoje a palestra é para todo mundo, mas é dedicada às mulheres. Então, você, que é mulher e que não conseguiu ter filhos, ou não pôde ter filhos, ou não quis ter filhos, fique em paz. Isso não faz você nem melhor, nem pior do que ninguém. Você é uma mulher como todas as outras. Segundo, você, né, que acha que a vida só faz sentido quando segue aquele modelinho, cuidado, porque você tem grandes chances de desenvolver uma doença mental. Por quê? Porque a vida nem sempre é como o mundo diz que ela precisa ser. Então, se você, por exemplo, né, é uma mulher, né, já passou uma certa idade, não conseguiu encontrar um amor, não se casou e etc. Isso não quer dizer que você seja uma pessoa estranha. Você só é alguém que não viveu uma coisa que não depende de você encontrar ou não. Eu não encontrei porque eu acho que eu tenho um defeito de fabricação. Não, você não tem. Tem gente muito mais estranha que você, com um belo marido e muito bem, obrigado.
Então, isso não quer dizer que você tem um defeito de fabricação ou não, né? Isso é uma questão aleatória. E está no nosso planejamento existencial. Se antes de reencarnar a gente pediu para não encontrar ninguém e ficar sozinho, é porque tem que ser assim, porque a gente fez alguma coisa lá atrás e que agora a gente entendeu antes de reencarnar que precisa viver essa experiência para aprender alguma coisa. E tente ter uma vida boa com isso, uma vida interessante, que faça sentido para você e assim por diante, né? Se você quer ser mãe, mas você não encontrou um amor, não teve um marido, etc., não tem problema. Há uma série de crianças esperando por mães que têm o seu perfil e que queiram viver essa experiência. Vai lá e adota uma criança. Porque ser mãe é diferente de ter filho. Tem mulher que tem filho e não é mãe. Tanto que tem filho e entrega para adoção. Tem filho e deixa na caçamba do lixo. Tem filho e passa a vida maltratando e judiando do filho. Então ela teve filho, mas ela não é mãe. E tem gente que nunca teve filho, mas que é mãe. Consegue exercer o amor de mãe. Então a maternidade não é um amor igual de bicho. Automático. Tive filho, eu amo meu filho. Não, é sempre uma escolha. Eu posso ter um filho, quer dizer, eu não posso. Nessa encarnação. Na outra, às vezes, né? Pode ser que eu já tenha tido, né? Então, assim, se eu sou mulher, eu posso ter um filho, e no momento em que eu tenho esse filho, eu escolho o que eu vou fazer com essa experiência de ser mãe. Eu posso escolher amar muito, cuidar muito, ser maravilhosa, ou eu posso escolher não viver isso. Como tem muitas que escolhem não viver isso. Então, ser mãe é diferente de ter filho. Tem gente que tem filho e não é mãe, tem gente que é mãe sem nunca ter tido filho. Uma outra coisa importante, né? Nunca imagine que você vai ser uma mãe perfeita, ninguém é. Ser mãe é sempre um conjunto de erros e de acertos. E provavelmente, se os seus filhos não saíram aquilo que você sonhava, não é porque você errou em alguma coisa, é porque eles fizeram escolhas equivocadas. Porque mais importante do que o que fizeram conosco é o que nós livremente escolhemos com aquilo que fizeram conosco. Ninguém pode ser responsabilizado pelo fracasso de ninguém. Se um filho fez caminhos equivocados, isso foi uma escolha dele. Você não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Especialmente se você procurou ser uma boa mãe, e isso aí que vai para os pais também. Ser um bom pai. Às vezes a gente tenta ser o melhor pai do mundo, tenta ser a melhor mãe do mundo, e ainda assim, os nossos filhos são livres, saem muito diferentes da gente, e fazem escolhas muito diferentes daquelas que nós a vida inteira falamos para eles, que gostaríamos que eles fizessem. Mas é porque não deu exemplo? Não, às vezes a gente fala o que deve, faz o que deve, dá o exemplo, e ainda assim, isso tudo não funciona por uma questão muito simples, porque as pessoas são livres e elas têm direito de fazer escolhas diferentes daquelas que a gente acha, no nosso autoritarismo, que seriam as escolhas melhores para elas. Então, assim, nesse Dia das Mães, a gente vai, né, fazer algo diferente. A gente vai pensar, e eu já falo isso há muitos anos, mais do que no Dia das Mães, no dia de um amor de mãe. O que seria esse amor de mãe que foi construído ao longo dos séculos culturalmente? É o amor cuidador, é o amor que cuida, é o amor que perdoa, é o amor que estimula, é o amor que dá tranquilidade, né? Quando eu, inclusive homem, consigo amar dessa forma, eu consigo, mesmo sendo homem, ter um amor de mãe. E a gente pode endereçar esse tipo de amor, essa modalidade de amor, a quem quer que seja, independente de serem nossos filhos ou não. Eu posso ter um amor de mãe para um idoso da minha família, né, que adoeceu. Eu posso ter um amor de mãe para um irmão. Eu posso ter um amor de mãe para o companheiro ou a companheira com quem eu moro, numa dada necessidade, em que o amor
que exige um pouco mais de entrega, de indulgência, de perdão, de cuidados, né, se faz mais necessário do que o amor de homem e mulher, o amor de atração física, o amor passional. Quer dizer, o amor de mãe, ele é sempre uma possibilidade existencial, né, no convívio com o outro. Por exemplo, eu durante muitos anos acompanhei lá Chico Xavier, né? E o Chico, ele tinha, embora sendo homem, ele tinha um tipo de amor que era muito maternal, né? A gente sempre que estava próximo do Chico tinha aquela sensação de vibração, de uma segurança de mãe, de um amor de mãe, de uma vibração de mãe, ali acolhendo as pessoas. Curiosamente, acolhendo principalmente as mães que iam em desespero. Eu acho que de tanto ele consolar mães que perdiam filhos e que iam lá em profundo desespero, ele acabou meio que se contaminando com aquele jeito de amar. E o Chico, eu falo assim, o Chico era uma grande mãezona, né, que estava ali sempre pronto a acolher todo mundo, né, a consolar todo mundo, a confortar todo mundo, né? É aquele amor que sempre vai nos perdoar, que sempre vai relevar as nossas dificuldades, as nossas falhas, né, os nossos desencontros, e qualquer um de nós pode desenvolver esse amor. Eu poderia dizer que Jesus também teve esse amor de mãe, né? Jesus amou aquelas criaturas que se aproximavam dele como uma mãe, né? Ele consolava, ele confortava. A mulher adúltera que chega, né? Olha, ninguém te julga, eu também não te condeno, não. Ó, vais, não peques mais, né? Ele trazia para perto, né? Ele acolhia as criaturas. Quando ele tem o diálogo com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, que ele ouve o que ela tem a dizer, né? Que ele explica para ela, que é para ela ficar tranquila em relação às angústias existenciais dela. Ele é a mãe que ouve aquela mulher em aflição lá no poço de Jacó. Né? Então, assim, pela primeira vez na história humana, ter filhos é uma escolha livre das mulheres. Inclusive, tem acontecido muito de mulheres férteis optarem por uma vida sem filhos. E seria muito bom que a gente não julgasse essas mulheres, porque ninguém está na consciência de ninguém para julgar ninguém. As pessoas têm direito de fazerem o que elas querem com a vida delas, sem que a gente seja juiz. A gente só poderia ser juiz se a gente não tivesse pecados, como Jesus falou para aqueles que queriam atirar a pedra. Se você é perfeito, você pode julgar. Se você não é, bico calado. Cada um faz da sua vida o que bem entender, e nós não estamos aqui para julgar ninguém. Então, pela primeira vez, né, na história humana, a mulher opta ou não por ter filhos. Optando por ter, que bom se ela consegue construir um amor de mãe. Melhor para ela. Menos compromissos reencarnatórios ela vai ter, ela vai construir amor e vai construir méritos para si mesma. Se ela não conseguir, ela vai adquirir compromissos reencarnatórios, né? Quando, naturalmente, né, se tem, então, filhos, a gente pode escolher amar os filhos. Quem não tem filhos também pode escolher ter amor de mãe, ou adotando uma criança, ou tendo filhos, mesmo sem ter um companheiro, que chama aí de produção independente, etc., que está muito na hora. Se for um desejo seu, você pode também. Crie o seu filho com dignidade, com honra, com carinho, com amor, em paz, cheio de valores bonitos, positivos, de alegria, de felicidade, de fraternidade, de solidariedade para com o próximo. Dê o melhor de você. Se você não quer nem uma coisa nem outra, tente desenvolver a cada dia, ou tentemos, porque eu me coloco também, desenvolver em nós a capacidade de amar nesse modelo de amor materno, que é amar incondicionalmente, amar o outro, estando sempre disponível, de forma incondicional, com carinho, com atenção, com disponibilidade para ajudar o outro, né, sem medir esforços, sem julgamentos, acolhendo, acariciando, acarinhando, trazendo para junto do nosso coração, elevando e sendo um ponto de tranquilidade e paz nesse mundo
tão repleto de sombra, de ódio e de dificuldades. Então, como diz o Emmanuel, o amor que mais se aproxima do amor de Deus no mundo é o amor de mãe, né? Quando essa mãe escolhe amar. Então, que cada um de nós, nesse Dia das Mães, amparados que somos pela grande mãe, né, a mãe arquetípica, né, do cristianismo, que é Maria, mãe de Jesus, lembramos que, naturalmente, é uma situação muito interessante, porque não só há pessoas que ficam muito preocupadas quando os filhos escolhem caminhos diferentes, como há filhos que também se sentem muito culpados quando fazem escolhas que não são as mesmas que a mãe queria. E aí eu sempre lembro de Jesus, porque se provavelmente Jesus fosse consultar a mãe dele, falar o seguinte, eu tenho duas opções. Ou eu fico aqui na carpintaria do papai, trabalhando, arrumo uma mulher, tendo filhos com a nossa vidinha, ou eu vou cumprir a minha missão, que é pregar o evangelho e morrer martirizado na cruz. O que a senhora deseja para mim e quer que eu faça? E ela provavelmente diria, né, olha, eu te amo, eu não quero que você sofra. Só que ele não faz o que a mãe queria, ele faz o que ele tinha que fazer. E isso é bom para a gente que é filho também. A gente não faz o que a mãe quer, a gente faz o que a gente nasceu para fazer. A gente nasceu e a gente tem uma missão, tem uma tarefa. Os nossos pais entendam a nossa tarefa ou não entendam, porque o mundo precisa girar também. E isso não significa que nós vamos desrespeitá-los ou desonrá-los. Pelo contrário, nós vamos estar sempre na posição de honrar pai e mãe, e que não quer dizer concordar com o pai e com a mãe, mas honrar. Ou seja, ter uma vida digna, honesta, decente, cuidar deles na velhice, estar disponível para uma situação de auxílio, de socorro e etc. Então, eu gostaria que todas as mães aqui presentes, não mães, todas as mulheres, se sentissem abraçadas por todos nós, e abraço a todas as mães, em nome da minha mãe que está aqui, essa coitada, olha aí, tadinha. Não foi fácil a vida dela, né? E eu homenageio a minha mãe que está aqui. Depois eu gostaria de dar esse buquê para a minha mãe que está aqui hoje. E com essa entrega, eu entrego a todas as mães que estão aqui presentes. Que Jesus nos abençoe e nos ampare.